Pouco há de mais dramático do que uma Argentina encostada às cordas, com a espada no pescoço, na batalha para sobreviver. Pelo segundo jogo a eliminar consecutivo, a campeã mundial precisou de ir buscar algo ao seu mais profundo da alma para continuar nesta saga da busca da quarta estrela. Olá e sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, podcast da Tribuna Expresso, agora em formato mundial. O meu nome é Lídia Peralta Gomes, comigo neste primeiro dia sem jogos do Mundial desde o arranque da prova, mas com muito para analisar, está o Tomás da Cunha. Olá Tomás, bem-vindo. Estou meio desorientado, sem saber o que fazer. Olá a todos. E o Rui Malheiro. Olá Rui, viva. Bom dia Lídia, bom dia Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso, liberdade para pensar. Quando falta inspiração, não tem faltado coração à seleção argentina, que depois de vão sofrer para eliminar Cabo Verde, só no prolongamento, como se recordam, viu-se de novo numa encruzilhada quando aos 77 minutos do seu jogo dos oitavos de final, frente ao Egito, estava a perder por impensáveis 2-0. Foi aí que apareceu o Messi, foi aí que começou a mais impressionante reviravolta deste Mundial, com 3 golos em 13 minutos e muita emoção e lágrimas do final, num jogo que permite, assim, a Argentina seguir em frente na competição. Rui, eu não gostava muito de estar na pele dos cardiologistas e dos terapeutas da Argentina neste momento, para mais de um país de excessos no que diz respeito ao futebol. A reviravolta da seleção de Scaloni é épica, mas não estará a Argentina a arriscar demasiado, a gastar as suas vidas com estas inconstâncias em campo? Eu acho que a tua entrada é espetacular, mas diria que esta Argentina pós 2021 está habituada a rir na cara do perigo, e acho que é um bocado também essa circunstância que permite que tenha acontecido a reviravolta do jogo de ontem. Eu creio que a Argentina, contra uma seleção mais sólida, e vai acontecer seguramente na próxima ronda, já vai sentir mais dificuldades quando se puser a jeito de uma situação como a que aconteceu no jogo de ontem ou no jogo diante de Cabo Verde. Creio que é uma seleção que tem problemas claros do ponto de vista defensivo. Recordar que para conseguir a reviravolta praticamente tinha 2 jogadores a garantir o equilíbrio defensivo, não mais do que isso, que a própria seleção do Egito caiu no engodo depois do 2-2 e do nervosismo que estava completamente patente nos seus jogadores, de acreditar que seria possível fazer o 3-2. E foi a acreditar que era possível fazer o 3-2, independentemente de me parecer que há um pisão no Salah no lance que está na origem do terceiro golo argentino, e seria um pisão que custaria uma grande penalidade. Aquilo que aconteceu foi claramente o desequilíbrio de uma equipa que colocou os seus laterais completamente abertos naquele momento e, sobretudo, apesar do Messi parecer não ter envolvência no lance do terceiro golo, é ele que diz exatamente, e percebe-se no momento em que existe a tomada de decisão do Julián Álvarez para não lhe colocar a bola nos pés e lançar rapidamente o Lautaro no outro lado do campo, e claramente lançado para ataque. E a verdade é que também a forma como o Egito acaba por reagir a esse lance levou vários jogadores a acreditar que seria Messi a definir, e não foi. Foi Lautaro a partir da direita com o cruzamento cirúrgico e o Enzo a atacar a área. Se calhar a única coisa de positiva que retirou do último ano no Chelsea. E no fundo aquilo que me parece é que o Egito
esteve perto de conseguir a eliminação, podia até ter conseguido chegar a um terceiro golo, mas também é verdade que a primeira parte passou claramente pela exibição tremenda do guarda-redes do Egito, porque em condições normais a seleção argentina iria a vencer para o intervalo, mas esta seleção argentina, tal como disseste e muitíssimo bem, Lídia, é uma seleção que vai até ao fim, acredita até ao fim, e depois tem um jogador que é capaz de decidir o indecidível, e a verdade é que Messi, na forma como criou o primeiro golo, na forma como criou e definiu o 2-2 e sobretudo na forma como proporcionou à equipa a desenhar o 3-2, foi absolutamente incrível. E tornou toda esta reviravolta ainda mais messiânica. Tomás, o Rui fala precisamente deste terceiro golo em que o Messi meio que se afasta do lance e se calhar definindo, afastando-se do lance, ia-te lançar a questão da dependência de Messi, ou seja, achas que há uma dependência ainda maior do jogador, não só do seu jogo, mas dos seus momentos em jogo ainda maior do que havia em 2022? Acho que sim, porque a ideia do Scaloni para este Mundial é fazer um 2022, mas com Messi 4 anos mais velho e sem Di Maria. E Di Maria era o parceiro mais próximo e mais capaz de marcar a diferença logo a seguir a Lionel Messi. O ponto é que apesar de Messi ter mais 4 anos em cima, continua a fazer coisas que fazia aos 35 ou noutras fases da carreira, e portanto a Argentina sobrevive mais do que outra coisa. Desta vez o Scaloni até teve uma boa ideia para o jogo, em termos de funcionamento do lado esquerdo, sobretudo com o Enzo Fernandes a baixar um pouco para ver o jogo de frente e o Tagliafico a romper. Foi daí que a Argentina criou mais perigo, mas o penalti falhado por Messi, o momento de Álvarez neste Mundial, que está a ser, diria até uma das principais decepções, não só da Argentina, mas até se olharmos de forma geral, o Álvarez está a ser uma das desilusões deste torneio. Portanto, na segunda parte, com os ajustes defensivos do Egito, sobretudo na defesa de corredores laterais e uma marcação muito cerrada a Lionel Messi, houve jogo até ao fim, sendo que o Hassan, o ala direito, que depois se transformava num extremo direito, a conduzir ataques, a driblar, a servir, foi absolutamente monstruoso, e portanto a Argentina esteve ali mesmo à beira de ser eliminado. E digo que o Scaloni está a fazer um 2022 porque quer agarrar-se ao ciclo, à equipa de 2022, sem dar grande abertura para que novas figuras possam entrar, ao contrário do que o próprio fez em 2022, quando por exemplo o Álvarez ou o Enzo foram ganhando espaço na equipa durante a competição. Agora não está a acontecer, e se isso é aceitável, vá lá, em relação ao Nico Paz, porque acaba por pisar terrenos muito semelhantes aos de Lionel Messi, é uma espécie de novo Dybala em termos de espaço dentro desta equipa, só que agora o Messi já está a acabar a carreira. O Tiago Almada perdeu o lugar no 11, também o Valentim Barco, que estava muito bem nos amigáveis e depois não tem contado praticamente neste torneio. As substituições são muito semelhantes às que o Scaloni tem feito. Portanto, Messi teve de resgatar a equipa e percebe-se que há sempre muita emoção à flor da pele. Esta equipa une-se, consegue dar a volta, mas muito por Messi. É que há ali um momento em que o Egito, tentando chegar ao 3-2, se desorganiza e permite o ataque do Lautaro, acompanhado pelo Enzo Fernandes, mas sem aquela assistência de Messi, sem aquele remate de Messi, provavelmente a Argentina não teria capacidade futebolística, mental teria, mas futebolística dificilmente teria para virar este jogo com o Egito. Portanto, parece-me que Scaloni desta vez não está a ser um treinador tão capaz de ajudar. A estratégia é simples: proteger ao máximo Messi, esperar que Messi faça a diferença, e é mesmo uma luta individual contra o final de carreira em mundiais, contra uma equipa campeã que tenta por tudo chegar ao bicampeonato, mas de facto a dificuldade vai apertar, e nesse sentido creio que a Argentina não poderá depender tanto de uma só figura, por mais que essa figura seja Lionel Messi. Rui, há precisamente uma frase de um jogador da Argentina, confesso que agora não sei quem é disso, mas que é: estamos a fazer tudo para que o último jogo de Messi não chegue. Rui, pegando nesta frase também, e numa ideia que também já deixaste antes, ia-te perguntar até onde pode ir este mental da Argentina, tendo em conta que
vai agora defrontar a Suíça, e já lá vamos ao jogo da Suíça, uma equipa mais organizada. Como é que estas fragilidades vistas nos 16avos de final e nos oitavos de final podem tornar-se mais complicadas de gerir? Não, a parte mental da seleção da Argentina pode levá-la à final, até provavelmente é o ponto mais forte da seleção argentina neste momento. Agora, futebolisticamente, pensando no modelo de jogo, que é um modelo de jogo que está erigido completamente à volta de Messi, e não tenho nada contra isso, bem pelo contrário. Agora, tal como Tomás disse, eu creio que é a situação mais importante desta seleção, é que não há Di Maria, e eu creio que o Scaloni ainda não percebeu muito bem isso. Criou, e o Tomás tocou no aspecto essencial, criou uma dinâmica no corredor esquerdo que veremos se é repetível. No entanto, desequilibra de certa forma o corredor esquerdo em momento defensivo, mas Di Maria era Di Maria. Eu creio que o Tomás toca no ponto certo. Nico Paz era o jogador perfeito para encaixar nesta estrutura, e neste modelo, só que há Messi, e eu creio que talvez tenha desistido demasiado cedo do Thiago Almada. Vamos ver, aí esse será o ponto. Agora, mentalmente, a Argentina está preparada para chegar à final, estão todos preparados para chegar à final, mas não sei, muito sinceramente, se a Suíça tiver o Manzambi no próximo jogo, se a Argentina consegue aguentar, porque a seleção suíça será exatamente estará nos antípodas da Scaloneta, ou seja, há demasiada ordem contra uma equipa que é claramente desordem. Tomás, e só para terminar, achas que há de facto um quase medo cénico de Scaloni em abdicar de gente como Paredes, como De Paul, isto quando na verdade a pressão fulgurante da Argentina, que é uma das características da equipa, parece nem sempre estar a resultar? É uma equipa algo envelhecida em determinados setores, e envelhecida não apenas em termos de idade, mas até em termos de frescura, porque não é uma equipa que consiga impor-se pela pressão, obviamente, razões naturais, mas depois, por exemplo, sentiu a necessidade de incluir um Leandro Paredes, que até acaba por ter uma ação decisiva mesmo antes do 3-2, evitando que o Egito pudesse chegar ao golo. Mas acima de tudo, o que transparece Scaloni, e atenção que isto não é necessariamente uma crítica, porque até pode ser precisamente o que leva a Argentina ao título, mas o Scaloni parece demasiado emocional. Sempre que se fala de qualquer coisa do grupo ou de Messi, começa a chorar, parece que está muito pegado ao grupo e não está se calhar a tomar as decisões mais racionais, quer no fundo prolongar o ciclo que vem desde 2022 e quase recusar-se a deixar partir esta equipa que tanto lhe deu e tanto tem dado aos argentinos. Portanto, e insisto, isto não é necessariamente uma crítica, até porque não sabemos muito bem o que pode dar, mas é que Scaloni está a fazer quase o papel de um adepto argentino, que está a desfrutar do acontecimento mais do que a tentar ajudar a equipa nesse sentido. Agora, o Lautaro está claramente acima do Julián Álvarez, parece evidente. Em relação ao meio campo e ao ataque, as escolhas não parecem muito frescas, e a equipa se calhar precisa de alguma frescura, tal como precisou em 2022, mas vamos ver. Para já a Argentina sobreviveu, mas a Suíça é uma equipa muito regular, comete poucos erros, e aí a coisa penso que pode apertar. La Llorona, como chamam no balneário a Scaloni, admitiu o próprio ontem, depois do jogo. Creio que muita gente, e acho que nós incluídos, estava à espera de um duelo regional nos quartos de final entre a Argentina e a Colômbia, a reedição da final da última Copa América, mas a precisão suíça frustrou o ritmo colombiano. Os helvéticos prevaleceram nos penaltis e chegam aos quartos de final do Mundial mais de 70 anos depois, desde 1954 que não acontecia. Tomás, o Suíça-Colômbia esteve longe de ser um dos jogos mais animados de um mundial que na verdade tem sido muito, muito animado, e fica aqui a sensação, acreditas que fica aqui uma sensação de oportunidade perdida para esta equipa colombiana, que ontem não conseguiu impor o seu ritmo, às vezes frenético, em Vancouver? Sim.
Fica essa ideia, e se há alguma coisa descreve a Suíça é precisamente essa consistência, essa capacidade de diminuir o adversário, é mesmo que não seja uma seleção encantadora, e não é. Tem bons princípios, o Murat Yakin faz um excelente trabalho, mas de facto a Suíça nunca é a seleção mais brilhante dos mundiais ou dos europeus, mas tem uma consistência de resultados absolutamente excepcional, e isso acontece porque mantém as bases, há poucas mudanças, e quando as mudanças acontecem são ou para melhorar ou para manter. Por exemplo, no caso do Kobel, está a fazer um belíssimo torneio, acabou por ser decisivo na passagem da Suíça, já perdendo o Sommer na baliza. O Manzambi trouxe frescura e reverência, capacidade em condução, no drible, na finalização, e isso notou-se, porque esta Suíça, perdendo o Manzambi, torna-se mais uma vez muito dependente das iniciativas dos extremos, já que não tem médios que possam marcar a diferença em zona central, torna-se uma equipa muito mais cinzenta em termos atacantes. Sai bem a jogar, principalmente pelo Granit Xhaka, impressionante o que consegue fazer já numa fase adiantada da carreira, mas depois faltam alguns recursos no último terço. A Colômbia não fez de facto o melhor dos jogos, deixou-se cair neste ritmo mais adormecido da Suíça, não arriscou tanto quando poderia arriscar. Parece-me que o Luís Dias acaba por fazer um torneio assim. Eu não diria que foi muito negativo, mas faz um torneio assim, também com alguma infelicidade. Começou bem, mas depois parece que foi decaindo. Exatamente, nos momentos mais importantes acabámos por não ver Luís Dias na melhor versão, também se calhar demasiado colado ao lado esquerdo em determinados momentos. O Luís Dias nesta fase é muito mais do que isso, principalmente nesta seleção da Colômbia. O Suárez entrou muito bem na partida anterior contra o Ghana, desta vez já não fez um bom jogo, portanto a Suíça, aliás a Colômbia, falhou em momentos-chave, algumas oportunidades e sobretudo não teve a dose de risco necessária, tirando pelos pés de Quintero, que faz um belíssimo torneio como agitador. Até é discutível se não poderia ser titular à frente do Rames, mas entende-se por todas as razões que o Rames leve essa preferência. Depois, há aqui nomes que se valorizam, o Gustavo Puerta principalmente, muito curioso para ver os próximos passos, foi um dos melhores médios deste torneio, e surpreendentemente também o Lucumí e o Davinson Sanchez, centrais algo caóticos, mas que conseguiram fazer um belíssimo torneio. Aliás, a Colômbia sofre pouquíssimos golos e vai para casa de facto com um sabor amargo. Parece-me até que podia ter potencial de vencer a Argentina e de fazer pela primeira vez uma meia-final. Não vai acontecer, o Mundial dá pouco espaço para erros e aquele lance do Campas já acabar o prolongamento foi fatal. Rui, secundas o Tomás nesta ideia que há aqui uma certa desilusão com uma Colômbia que, jogando como vimos em certos momentos na fase, principalmente na fase de grupos, podia ganhar a Argentina. Sim, e acredito que por muitas cabeças passaria isso e ainda ficaram mais robustecidas essas ideias a partir do momento em que se percebeu que o Manzambi nem sequer poderia ser utilizado no jogo de ontem. A ideia com que fico é que a Suíça levou o jogo para o território que pretendia, ou seja, não sofrer golos era o objetivo essencial, procurar chegar à baliza adversária não era tão fundamental quanto isso e permitiu arrastar o jogo até ao prolongamento e até ao desempate por penaltis, onde Kobel fez a diferença. É uma defesa absolutamente espetacular que para o penalti decisivo, que acaba por mudar completamente o destino e, curiosamente, não deixar este apontamento de parte, que é a questão dos defesas centrais estarem a tomar opções inacreditáveis no momento da decisão nos penaltis. Creio que devem rever, sobretudo quando batem excessivamente em força, que a bola passa com grande facilidade a barra. Agora, e a Akanji já não é o primeiro, o Akanji que... Não, mas se tu reparares, exatamente, mas se tu reparares, a quantidade de defesas centrais têm falhado grandes penalidades por procurarem chutar em força tem sido completamente anormal, e estamos em 2026, não estamos em 1986. Depois dizer que a Colômbia quis ganhar o jogo, e isso sentiu-se. Não acredito também, tal como o Tomás disse, que neste momento o Rames seja uma unidade de mais-valia em relação ao Juanfer Quintero. Acho que o Quintero, quando entra, coloca a equipa com outra capacidade. Creio que faltou mais Luís Dias, isso parece-me óbvio.
Volto também a repetir uma ideia do Tomás em relação ao Diaz. Eu creio que não sei se Lorenzo percebeu muito bem que Diaz não é apenas um extremo, e acho que esse foi um dos problemas que a Colômbia teve neste campeonato do mundo. Diaz também pode ter chegado relativamente cansado de uma época tremendamente exaustiva e em que ele marcou completamente as diferenças ao serviço do Bayern. Isso é informação que nós não temos, mas houve um desaproveitamento. No entanto, há que dizê-lo, também há um aspecto em Lorenzo, e muito rapidamente, que me causa alguma confusão, é que a determinado momento ele acha que a melhor forma de chegar à baliza adversária é através de um jogo mais direto, e não me parece ir ao encontro dos jogadores que tem à sua disposição. No entanto, os grandes momentos do jogo em termos de definições pertenceram todos à Colômbia. Kobel foi muito importante a negar o golo a Puerta, e reforço também a ideia do Tomás. Creio que é um dos melhores médios deste campeonato do mundo, e estou muito curioso para perceber o que é que se vai passar a seguir na sua carreira. E depois no prolongamento há a bola à barra do Lulukumi e um falhanço inacreditável do Campaz, se calhar no único momento em que sentimos alguma desorganização dentro de uma equipa que vai continuando a sobreviver sob demasiada ordem, mas é uma ordem em que o Xhaka, por exemplo, é um jogador absolutamente nuclear, é um jogador que marca os ritmos como ninguém, mas também passa pela capacidade e pela versatilidade que o Yakin tem a partir do banco para ler o jogo e sentir as necessidades da equipa, e neste caso a necessidade óbvia era não sofrer nenhum golo. Uma equipa da Suíça que é um quadro de um país. Esta quarta-feira já dissemos de ressaca para muitos sem Mundial, mas os jogos voltam já à quinta-feira. Amanhã falaremos um pouco mais dos quartos de final e do que esperar desta fase do Mundial. Terminamos assim mais um episódio de No Princípio Era a Bola, que teve a gravação de Gustavo Carvalho e a sonoplastia de Tomás Delfim. Obrigada a todos desse lado e até amanhã.